Spirulina vale ouro para seus músculos. Após os 50, 60 e 70. Poucos sabem disso. O segredo verde que ninguém te contou. Se você tem mais de 50 anos e já percebeu que seus músculos não respondem mais da mesma forma, talvez ainda não saiba o motivo oculto por trás disso. A cada ano que passa, a força muscular diminui em silêncio, como se algo fosse roubando sua energia sem que você perceba. E o pior é que a maioria das pessoas só descobre quando já está sofrendo com dores constantes, fraqueza e dificuldades até para atividades simples do dia a dia. Mas e se eu dissesse que existe uma substância natural, de cor verde intensa, tão rica em nutrientes que muitos chamam de ouro verde da saúde, e que ela tem o poder de transformar seus músculos mesmo depois dos 50, 60 ou 70 anos? Pouca gente conhece, menos ainda sabem usar da maneira correta, mas os que descobrem nunca mais abrem mão dela. Hoje você vai descobrir os 5 benefícios mais poderosos da espirulina para os seus músculos, além de aprender exatamente como consumir e, principalmente, como potencializar seus resultados para sentir mais firmeza, energia e vitalidade em poucas semanas. Vou revelar um 6º benefício, pouco conhecido apenas no final do vídeo, porque ele é o que mais surpreende até mesmo os especialistas. Pense por um instante. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que, ao chegar em determinada idade, começam a depender de terceiros para levantar, caminhar ou até para tomar banho? Essa dependência é um dos maiores medos de quem está envelhecendo, porque não se trata apenas de perder músculos, mas de perder autonomia, liberdade e até dignidade. Agora imagine a possibilidade de fortalecer seus músculos naturalmente, sem precisar de fórmulas artificiais, apenas com um alimento que a natureza oferece e que foi estudado por cientistas ao redor do mundo. É disso que falamos quando falamos da espirulina, e é aqui que eu quero que você reflita comigo. Se existe uma forma natural e acessível de preservar a força e a vitalidade, por que tantas pessoas continuam sofrendo sem saber? A resposta é simples, porque esse segredo ainda não é divulgado da forma que deveria ser. Mas a partir de hoje, você não terá mais desculpas para ignorar algo tão poderoso. Antes de continuar, eu quero que você escreva nos comentários de que cidade está me assistindo agora. Isso me ajuda a conhecer quem está do outro lado e também cria uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando saúde e longevidade com sabedoria. Enquanto você escreve, preste atenção. A espirulina não é apenas mais um suplemento qualquer. Ela é uma microalga considerada um superalimento, capaz de fornecer proteínas de altíssima qualidade, antioxidantes raros e minerais que sustentam não apenas seus músculos, mas todo o funcionamento do corpo. O que vou mostrar a partir de agora pode surpreender você, porque não se trata de uma promessa vazia, mas de algo comprovado em pesquisas sérias. E para que a sua compreensão seja clara, eu vou revelar primeiro o inimigo silencioso que, dia após dia, está destruindo sua força muscular sem que você perceba. Assim como a espirulina pode ser um segredo de vida longa, existe também um inimigo silencioso que muitos ignoram. É justamente sobre ele que vamos falar agora, porque não adianta conhecer a solução sem antes entender o problema. O inimigo silencioso que rouba sua força. Poucas pessoas sabem, mas o corpo humano começa a perder massa muscular de forma acelerada a partir dos 50 anos. É um processo chamado de sarcopenia, mas eu gosto de chamar de inimigo silencioso, porque ele age devagar, sem dar sinais claros no começo. Quando a pessoa percebe, já está mais fraca, mais cansada e com dificuldades, até para subir um simples lance de escadas. Esse inimigo não escolhe hora nem lugar. A cada década, a perda pode chegar a 10% da força total dos músculos, o que significa que em 20 ou 30 anos a capacidade de sustentar o próprio corpo fica muito comprometida. É como uma parede que vai se rachando pouco a pouco até não conseguir mais sustentar o peso. A consequência dessa perda não é apenas estética.
não é apenas ter braços e pernas mais finos. O verdadeiro problema está na vida prática. Pessoas com músculos enfraquecidos têm mais riscos de quedas, fraturas, hospitalizações e até mesmo de perder a autonomia para tarefas básicas. Muitos idosos acabam dependendo de familiares ou cuidadores porque não conseguem se levantar da cama sozinhos ou porque um simples tropeço se transforma em uma fratura grave. Além da fraqueza muscular, a inflamação crônica acelera o desgaste. É como um fogo escondido que queima por dentro todos os dias. Esse fogo destrói fibras musculares, sobrecarrega articulações e favorece doenças degenerativas. A dor se torna constante e a energia desaparece, roubando não apenas a saúde, mas também a vontade de viver plenamente. E não podemos esquecer o impacto emocional. Com a perda da força, muitas pessoas evitam sair de casa, deixam de praticar atividades sociais, sentem medo de cair na rua ou de se tornarem um peso para a família. O resultado é solidão, tristeza e uma sensação de abandono. Esse é um dos maiores medos relatados por quem está envelhecendo. Não apenas perder o corpo, mas também perder a companhia e o cuidado dos que ama. Esse quadro parece inevitável, mas não precisa ser. A ciência já mostrou que existem recursos naturais capazes de frear esse processo, recuperar a força e devolver a vitalidade mesmo depois dos 60 ou 70 anos. A espirulina é uma dessas soluções, e é justamente por isso que ela é considerada um verdadeiro ouro verde para quem deseja preservar os músculos e manter a independência. Mas antes de entender como esse alimento atua, é preciso compreender que a perda de músculos não é apenas consequência da idade. Hábitos errados ao longo da vida, como má alimentação, sedentarismo e excesso de alimentos industrializados, aceleram o inimigo silencioso. Ele se fortalece cada vez que você deixa de nutrir seu corpo da maneira correta. No entanto, a boa notícia é que assim como o inimigo se alimenta de escolhas ruins, ele também pode ser combatido com escolhas inteligentes. E entre essas escolhas está justamente a descoberta científica que tem mudado a forma como entendemos a nutrição para a longevidade. A descoberta científica que mudou tudo. Em meio a tantos estudos sobre envelhecimento e perda muscular, pesquisadores encontraram em uma microalga de cor verde intensa um conjunto de nutrientes que parecia impossível existir em algo tão pequeno. A espirulina chamou a atenção primeiro pela sua alta concentração de proteínas, algo raro em alimentos de origem natural, chegando a ter mais de 60% de proteína de altíssima qualidade. Essa característica fez dela um dos alimentos mais pesquisados quando o assunto é preservação da força e energia em idades avançadas. Os cientistas perceberam que a espirulina contém todos os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho. São eles que constroem e reparam os tecidos musculares, funcionando como blocos de tijolos para levantar uma estrutura sólida. Sem esses tijolos, os músculos se deterioram. Mas quando eles são oferecidos em quantidade e qualidade suficientes, o corpo encontra meios de se reconstruir. Outro ponto que impressionou foi a riqueza em antioxidantes. Entre eles, destaca-se a ficocianina, um pigmento azul esverdeado responsável pela cor característica da espirulina. Esse antioxidante é poderoso no combate ao estresse oxidativo, processo que acelera a inflamação e destrói fibras musculares e articulações. Ao neutralizar radicais livres, a espirulina age como um escudo invisível, protegendo o corpo contra esse desgaste silencioso. Além disso, sua concentração de ferro ajuda a manter a produção adequada de hemoglobina, melhorando a oxigenação dos tecidos. É como se cada célula recebesse mais combustível para funcionar com energia e resistência. Não é por acaso que em vários países a espirulina foi considerada um alimento estratégico para combater a desnutrição e fortalecer pessoas em situações de vulnerabilidade. No consultório, já acompanhei casos que ilustram bem esse efeito.
Certa vez atendi o senhor João, de 68 anos, que se queixava de fraqueza constante e cansaço exagerado. Ele dizia que até carregar uma sacola de compras parecia um desafio. Após algumas mudanças simples e a introdução da espirulina, em poucas semanas ele relatava sentir mais firmeza nas pernas e disposição para caminhar até o mercado sem precisar parar no meio do caminho. O brilho em seu olhar mostrava que a vitalidade estava retornando, e isso não tem preço. É diante de histórias assim e de tantos estudos sérios que a espirulina deixou de ser vista como uma curiosidade para se tornar um verdadeiro marco da nutrição preventiva. Ela não é uma promessa distante, mas uma realidade comprovada que pode transformar vidas. Essa combinação de proteínas completas, antioxidantes poderosos e minerais estratégicos a coloca em uma posição única, diferente de qualquer outro alimento natural conhecido. Enquanto muitos suplementos prometem resultados que não entregam, a espirulina reúne em si os elementos que sustentam músculos, coração e cérebro ao mesmo tempo, como se fosse uma fonte de energia compactada pela própria natureza. Quando a ciência encontrou esses resultados, ficou claro que a espirulina não poderia ser ignorada. O que antes parecia apenas uma curiosidade passou a ser reconhecido como uma das alternativas mais promissoras para quem deseja envelhecer com força, independência e saúde. 5 benefícios que transformam seus músculos. O primeiro grande benefício da espirulina está na reconstrução muscular. Com o passar dos anos, cada esforço parece custar mais caro ao corpo. Um simples passeio pode deixar as pernas doloridas por dias. Isso acontece porque os músculos perdem a capacidade de se regenerar rapidamente. A espirulina, rica em proteínas completas, fornece os blocos necessários para reparar essas fibras e devolver firmeza ao corpo. É como restaurar as paredes de uma casa que já apresentam rachaduras, fortalecendo cada detalhe até que ela volte a sustentar seu peso com segurança. O segundo benefício é a redução da inflamação. Muitas das dores que surgem com a idade não são apenas fruto do desgaste natural, mas de um processo inflamatório constante que ataca os tecidos dia após dia. Os antioxidantes presentes na espirulina funcionam como uma brigada de bombeiros, apagando esse fogo interno e trazendo alívio para articulações e músculos. Pessoas que antes sentiam dor em cada passo relatam que conseguem caminhar com leveza novamente quando fazem o uso correto dessa alga. O terceiro benefício está no coração e na circulação. Músculos fortes não existem sem sangue rico em oxigênio e nutrientes. A espirulina ajuda a equilibrar colesterol, melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos e favorece a pressão arterial adequada. Com isso, o sangue chega com mais eficiência a cada célula, alimentando os músculos e prevenindo doenças cardiovasculares que tanto preocupam depois dos 60 anos. É como limpar os canos de uma casa, para que a água volte a correr livremente, sem bloqueios nem riscos de rompimentos. O quarto benefício é o aumento da energia e da disposição. O ferro presente na espirulina ajuda a combater a anemia silenciosa, que drena a vitalidade de milhares de pessoas sem que elas percebam. Ao melhorar a oxigenação, ela transforma o corpo em uma máquina mais resistente, que não cansa facilmente. Imagine acordar de manhã sem aquela sensação de peso, com vontade real de aproveitar o dia, caminhar, fazer pequenas atividades e sentir prazer em viver. É esse combustível limpo que a espirulina oferece. O quinto benefício vai além da força física e alcança o cérebro. Pesquisas apontam que compostos presentes na espirulina protegem os neurônios contra processos degenerativos, favorecem a memória e aumentam a clareza mental. Corpo e mente estão ligados, e de nada adianta ter músculos firmes se a cabeça está confusa. A espirulina atua como uma ponte entre os dois, garantindo energia para os músculos e lucidez para a mente. E há ainda um sexto benefício, pouco divulgado, que merece ser revelado no momento certo.
Ele está relacionado à proteção mais profunda do corpo, algo que pode fazer a diferença entre viver com medo de doenças ou viver com segurança e confiança. Esse ponto será explicado adiante, porque merece atenção especial. Enquanto isso, o que já sabemos é suficiente para mostrar que a espirulina não é apenas um complemento, mas uma verdadeira ferramenta de transformação. Ela fortalece músculos, protege contra inflamações, cuida do coração, dá energia e clareza mental. Tudo isso reunido em um único alimento que a natureza preparou. Como tomar da maneira certa sem errar? Conhecer os benefícios da espirulina é importante, mas tudo se perde quando a forma de consumo está errada. Não é raro encontrar pessoas que desistem porque não veem resultados, quando na verdade apenas não estavam usando da maneira correta. A espirulina não precisa de doses exageradas para trazer efeito, ela precisa de consistência e equilíbrio. A quantidade recomendada para a maioria das pessoas fica entre 2 a 4 gramas por dia, o que equivale a pequenas colheres do pó ou algumas cápsulas, dependendo da apresentação escolhida. Mais do que isso não significa mais resultado, e menos do que isso pode não ser suficiente para gerar mudanças perceptíveis. A chave está em manter o uso diário, como parte da rotina, sem falhas longas que interrompam o processo de fortalecimento. O momento em que se toma também faz diferença. Consumir a espirulina pela manhã prepara o corpo para enfrentar o dia com energia, enquanto tomá-la antes de uma atividade física leve potencializa a recuperação muscular. Quando associada a frutas cítricas, como laranja ou limão, a absorção de ferro é favorecida, tornando seus efeitos ainda mais evidentes. Esse pequeno detalhe multiplica os resultados porque aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes. É importante também observar a procedência do produto. A espirulina deve ser adquirida de fabricantes confiáveis, livres de contaminações. Produtos de baixa qualidade podem conter metais pesados e colocar a saúde em risco. Por isso, mais do que procurar o preço mais baixo, é essencial buscar confiança na origem. No consultório já vi casos que exemplificam bem essa situação. Dona Maria, 65 anos, começou a tomar espirulina, mas comprou de uma fonte duvidosa e tomava de forma irregular, ora em excesso, ora passando dias sem usar. Os resultados não vieram e ela acreditava que não funcionava. Depois que ajustamos a dose, definimos o melhor horário e orientamos a combinação com frutas cítricas. Ela mesma ficou surpresa com a diferença. Voltou a subir escadas sem parar no meio, recuperou firmeza nas pernas e relatava acordar com muito mais disposição. Esses cuidados simples definem a linha entre quem experimenta sem resultados e quem realmente sente a transformação. Não basta saber o que a espirulina pode fazer, é preciso agir com sabedoria. E quando o uso se torna parte da rotina, os efeitos começam a aparecer de forma natural, trazendo não apenas força, mas também a confiança de que o corpo ainda pode reagir, mesmo depois dos 60 ou 70 anos. A história real que vai inspirar você. Entre tantas evidências científicas, nada é mais marcante do que ver uma vida sendo transformada. Lembro-me bem do caso do Sr. Antônio, um homem simples de 70 anos que chegou ao consultório com um olhar cansado e um corpo que já não correspondia ao que ele desejava. Ele dizia sentir vergonha de depender dos filhos para tarefas básicas, como carregar uma sacola ou varrer o quintal. O medo de se tornar um peso para a família o deixava inquieto, e a tristeza começava a tomar conta de seus dias. Iniciamos um acompanhamento cuidadoso, e parte do processo foi a introdução da espirulina de forma correta. Antônio passou a usá-la diariamente, em pequenas doses, sem falhas. Pouco a pouco, algo começou a mudar. A energia retornava, a disposição para sair de casa aumentava, e o corpo que antes se mostrava frágil foi recuperando firmeza. Em menos de 3 meses, ele já relatava andar longas distâncias sem sentir aquele cansaço que o obrigava a parar a cada esquina. O que mais chamou a atenção não foi apenas a melhora física,
mas o reflexo em sua vida social e emocional. Antônio voltou a frequentar a igreja, retomou atividades que antes havia abandonado e até passou a participar das rodas de conversa na praça, algo que não fazia há anos. A transformação em seus músculos foi apenas a porta de entrada para uma renovação mais profunda. Esse exemplo mostra que não se trata apenas de ganhar força, mas de recuperar dignidade e confiança. É exatamente aqui que palavras antigas ganham novo sentido. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é como um bom remédio. Antônio reencontrou alegria quando percebeu que ainda podia caminhar com firmeza, olhar nos olhos dos filhos sem sentir peso na consciência e viver cada dia sem medo do futuro. Histórias assim são mais do que testemunhos isolados, são sinais de que sempre existe um caminho para quem busca cuidar do corpo com sabedoria. Quando a vitalidade retorna, a solidão perde espaço e a esperança se fortalece. Não importa a idade, sempre é possível acender de novo a chama da vida. O alerta, que poucos têm coragem de fazer. Existe uma verdade dura que muitos preferem não ouvir. Depois dos 60 anos, quase um terço da massa muscular pode ser perdida se nenhuma atitude for tomada. Essa perda abre as portas para quedas, fraturas e uma dependência que chega sem pedir licença. Todos os dias, milhares de pessoas são hospitalizadas por complicações que poderiam ter sido evitadas se a força tivesse sido preservada. Esses números não são apenas estatísticas, são histórias reais de famílias que sofrem ao ver seus pais e avós perderem a independência. A fragilidade física rouba não apenas a saúde, mas também a alegria de viver. Quando alguém deixa de caminhar com confiança, começa a evitar compromissos, encontros e até momentos de convívio com quem ama. É nesse silêncio que cresce a solidão, e junto dela o medo de ser deixado para trás. O alerta é necessário porque a maior parte dessas consequências pode ser reduzida ou até evitada com escolhas simples. A alimentação é um dos pilares mais importantes nesse processo. O corpo precisa ser nutrido de forma inteligente para ter condições de resistir ao tempo e continuar reagindo. É aqui que muitos falham, não por falta de vontade, mas por falta de conhecimento. A espirulina surge como parte dessa resposta, mas não está sozinha. Integrar hábitos saudáveis à mesa é fundamental. E para tornar isso mais fácil, preparei um material especial que tem ajudado centenas de pessoas a transformar a própria rotina alimentar. É o nosso guia de receitas para não ficar doente. Nele, você encontra combinações práticas que fortalecem o corpo, reduzem inflamações e ajudam a proteger contra doenças que roubam qualidade de vida. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é um presente qualquer, é uma ferramenta que pode ser o ponto de virada na sua jornada de saúde. Quando entendemos que a prevenção é sempre mais leve do que a dor do tratamento, o caminho fica claro. A força que parecia perdida pode ser recuperada, mas é preciso agir antes que seja tarde. O tempo não espera, e cada escolha feita hoje decide como será a vida nos próximos anos. O grande benefício escondido, que vai surpreender você. Entre todos os efeitos que a espirulina oferece, há um que muitas vezes passa despercebido, mas que pode mudar completamente o destino de quem envelhece. Trata-se da sua capacidade de fortalecer o sistema imunológico, criando uma barreira natural contra vírus, bactérias e infecções que costumam atingir com mais força aqueles que já passaram dos 60 anos. Quando o corpo perde a defesa, qualquer simples gripe pode se transformar em algo grave. Mas quando a imunidade está em alta, a vida ganha uma proteção invisível que traz confiança para viver sem medo. Esse benefício escondido completa o ciclo de cuidados que a espirulina proporciona. Músculos firmes, energia renovada, clareza mental, coração protegido e agora uma blindagem contra doenças. É como se o corpo recebesse um escudo de múltiplas camadas, preparado para enfrentar o tempo com dignidade. E o mais importante
é que não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. Ter disposição para brincar com os netos, caminhar ao ar livre, viajar sem preocupações e continuar independente. A espirulina não promete milagres, mas oferece ferramentas reais que permitem ao corpo reagir. Por isso, se você deseja dar o próximo passo em direção a uma vida mais longa e saudável, quero reforçar o convite para acessar o nosso guia de receitas para não ficar doente. Lá você encontrará receitas práticas que complementam os benefícios da espirulina, trazendo ao seu prato combinações que reduzem inflamações, fortalecem ossos e protegem o coração. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora me conte nos comentários. Você já conhecia a espirulina ou vai começar a usar depois de tudo o que aprendeu aqui? Escreva também a frase "Minha saúde é prioridade" para afirmar o compromisso consigo mesmo. Como disse Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Que este seja o momento em que você escolhe viver cada dia com força, alegria e propósito.